Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar sobre a fala da ministra Damares Alves, que gerou uma grande repercussão nas redes sociais. Em um vídeo amador divulgado na internet, a ministra afirma que agora é uma nova era no país, em que menino veste azul e menina veste rosa. André, por que a fala da ministra causou tanta repercussão? Acho que nós podemos ver o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é que nós ainda nos encontramos tremendamente polarizados, né? Onde uma parte considerável da população defende a esquerda e a outra parte considerável da população defende a direita. Acredito até que uma parte dessas pessoas que defendem a direita defendem mais o anti-esquerda do que a favor dos princípios da direita, né? É preciso que nós saiamos dessa condição, né? Que eu acho até que foi uma condição necessária mercê dos anos difíceis, duros e com uma judicialização absurda, fruto dos desatinos de alguns governos recentes. Eu acho que foi necessário, inclusive, para a remoção daquele governo e instalação de uma nova ordem. Entretanto, esta fase já passou. Seria melhor que nós tivéssemos condições de nos afastar dos polos, de caminharmos ao centro. A esquerda tem propostas maravilhosas para a sociedade. A direita também tem. E é no campo do centro que nós temos melhores condições de entender aquelas propostas que a esquerda traz e que são saudáveis para o crescimento da sociedade e do nosso país, assim como aquelas que a direita traz, né? Todas as vezes que nós passamos a ser o nós contra o eles, todos perdem, né? Agora, o ponto positivo é que a sociedade demonstrou que já não aceita mais determinadas condutas, preconceitos que até pouquíssimo tempo atrás eram usuais, né? De uma certa forma, as pessoas se manifestaram dizendo, entre aspas, que não dá mais para ter uma atitude como essa em dizer que menino só veste azul e menina só veste rosa. Não deixa de ser uma frase com algum preconceito, né? Você está de azul, eu estou de rosa. E aí? É isso o que nos torna pessoas melhores ou piores? E uma parte dessas pessoas se dizem cristãos, evangélicos, enfim, espíritas, e não se dão conta que Jesus foi um grande revolucionário e que grande parte das acusações que o levaram à crucificação foram em função dele não aceitar algumas condutas da época, né? Como não lavar as mãos, como trabalhar ao dia de sábado, né? Então, se aquelas criaturas que acham que devem vestir rosa sendo homens ou devem vestir azul sendo mulheres, o que importa é se são pessoas de bem, se são pessoas que estão fazendo o melhor para si, o melhor para a sociedade, se estão respeitando a si, estão respeitando ao outro. É isso que é mais importante que levemos em consideração. E do ponto de vista espiritual, qual a responsabilidade de uma pessoa que assume um cargo tão importante como esse, direcionado à mulher, à família e aos direitos humanos? A responsabilidade é grande, entretanto, nós também não podemos olvidar o currículo da ministra, né? Ela foi uma mulher que esteve ativamente, lutou ativamente pela vida, ou seja, contra a banalização da vida, que foi anterior a alguns governos, né? Buscou-se a todo e qualquer custo implementar o aborto no Brasil e ela foi uma voz ativa contra este grupo, né? Dedicou-se com afinco para que não houvesse uma banalização das drogas, que as drogas não passassem a ser algo usual na sociedade brasileira, algo que alguns grupos de grande poder tentaram, né?
Agora, ela é neófita na questão, em ser ministra, né? Então, assim como ela, outros tantos estão aprendendo no exercício, né? Então, certamente eles haverão de aprender a sapiência de ouvir mais e falar menos, né? Por outro lado, nós devemos ter em mente que tratam de seres humanos, e seres humanos erram, né? Eu acho que é melhor que nós tenhamos condições de dar um crédito ao novo governo. Passamos um período muito difícil, uma das maiores recessões da história do Brasil, sofreram todos. E é melhor que esse governo acerte. Então, ao invés de, no campo da polarização, ficarmos torcendo que o governo seja um fracasso, que tenhamos condições de nos dar conta que o fracasso desse governo talvez seja o fracasso da sociedade, em consequência, empregos, economia, e assim sucessivamente. Então vamos apoiar essas criaturas, até levando em consideração, né, uma frase evangélica: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Qual de nós nunca falou uma bobagem? Né? Todos nós falamos e ainda falaremos algumas bobagens. Né? Então, inclusive, saiu uma notícia na internet onde a ministra relata que foi hostilizada numa loja por um vendedor. Qual que deve ser a nossa atitude de cristão, André? Tem um outro trecho do Evangelho: não vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, mas não vedes uma trave na frente do seu próprio olho. A ministra, ela mesma, dias antes de assumir o ministério, ela relatou que foi abusada sexualmente dos 6 aos 8 anos de idade. Então isso gera traumas, isso gera efeitos no psiquismo e, por consequência, na conduta, no pensamento, na forma como a pessoa interage na sociedade e até no seu conjunto de crenças e valores. Então seria muito melhor que nós, ao invés de sairmos em juízo dessas criaturas, que nós tivéssemos condições de compreender o peso que lhes pesa sobre os ombros, né? Como dissemos, o país ainda não saiu de uma das suas mais graves crises e ainda haverá de requerer de toda a sociedade alguma dose de sacrifício para que possamos viver tempos melhores. Então, ao invés de julgarmos essas criaturas, sim, que tenhamos condições de dizer: nós não concordamos com isso, né? Mas não de uma forma belicosa, de uma forma saudável, né? Por exemplo, eu achei lamentável a fala da ministra, né? Achei que foi um ato de pobreza de alma naquele instante, mas isso não pode nos impedir de saber que ali está um irmão nosso, uma irmã nossa, no caso em questão, aprendiz da lei divina e aprendiz do amor, como nós próprios somos aprendizes da lei divina e aprendizes do amor. É melhor que nós tenhamos condições de apontar, sim, de forma caridosa o erro, mas de propor a solução, né? Quando o nosso Senhor fala: vedes o argueiro no olho do vosso vizinho, você está vendo o cisco no olho do seu vizinho, mas não vê a trave na frente do seu próprio olho. Retira a trave na frente do seu próprio olho, que é exatamente o ato de julgar o outro com caridade, ou melhor, não de julgar, mas de observar as ações do outro com caridade. Como é que eu gostaria de ser tratado quando eu falasse uma besteira? Como é que eu gostaria de ser apoiado diante de um trabalho tão difícil a fazer daqui adiante? Então, entendemos que essa seria uma conduta mais cristã do que pura e simplesmente de forma belicosa apontar o dedo. E o que a doutrina espírita pode nos ensinar sobre a questão de gênero? Bom, o Livro dos Espíritos, codificado pelo nosso querido Allan Kardec, nos traz que espírito não tem sexo. Por outro lado, nós não podemos olvidar que, se estamos em uma condição masculina ou feminina, não é o acaso, né? A divindade não joga dados e diz: fulano vai nascer menina e fulano vai nascer menino, né? Eu também gostaria de usar nesta análise dessa questão a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, quando o apóstolo Paulo nos diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O cristianismo vem trazer algo extremamente inovador para a filosofia, para a sociedade terrena. O cristianismo
é uma religião em que tudo é permitido. Não é nada proibido no cristianismo. Tudo é permitido. A única recomendação que o apóstolo Paulo nos traz a partir do entendimento do cristianismo é: será que me convém? Ou seja, eu posso ser homem e resolver usar uma saia. É permitido. Mas será que me convém? Talvez eu seja agredido por pessoas ignorantes que se acham no direito de dizer o que é certo e errado. Se eu chegar à conclusão que me convém sim andar de saia, que é um direito meu, que eu esteja ciente dos problemas que eu posso enfrentar. E aí talvez eu seja um revolucionário, aquela criatura que vai levar à sociedade uma nova visão de ver as coisas. Mas eu haverei de colher os frutos desta opção, por assim dizer. Se bem que hoje a ciência já diz que a questão da sexualidade não é uma opção, né? A pessoa não opta por ser homossexual, por ser bissexual ou outras manifestações da sexualidade. Até porque seria muito mais cômodo que optássemos pela heterossexualidade, uma vez que não seremos fruto de discriminação, de preconceito, enfim. As pessoas que passam por essas condições, as ditas minorias, sofrem com o preconceito da sociedade. Tem dificuldade de arrumar emprego e assim sucessivamente. Então não é uma opção. Agora, o espírito não tem sexo. Eu quero crer que estamos em uma franca evolução de uma certa assexualização. O que eu quero dizer com isso? Até bem pouco tempo atrás, o homem era bruto. O homem não chorava. E a mulher deveria ser singela, feminina, frágil, por assim dizer. Hoje em dia, cada vez menos o homem é convidado a ser bruto, assim como cada vez menos a mulher é convidada a ser frágil. A mulher está conquistando seu espaço na sociedade, está fazendo trabalhos incríveis em todos os campos da ciência, da filosofia, da espiritualidade, né? Cabe à própria ministra, né? Que tem um trabalho importantíssimo ali adiante a fazer. Eu acredito, e aí eu não encontrei isso na doutrina, na codificação espírita, mas é uma crença pessoal mesmo, que nós no futuro teremos relações sentimentais, sexuais com as criaturas, menos pelo corpo que elas ostentam, e mais pelo psiquismo, pela cultura, pela ciência, pela forma de ser daquela criatura. E eu acho isso, de uma certa forma, tremendamente natural. Algumas obras espíritas narram, inclusive, antecipam que um dia a ciência seria capaz de promover a gestação fora do ambiente uterino. E se nós somos espíritos, espíritos não têm sexo, muito mais saudável é que nós amemos as pessoas por aquilo que elas são, não por aquilo que elas aparentam ser. Você não é a Ellen, mulher. Você é um espírito que está Ellen, está mulher. Eu não sou o André homem, eu sou um espírito que estou André, estou homem. E, em verdade, eu acho que nós devemos nos importar menos com a matéria biológica, entretanto não olvidá-la completamente. E especialmente nos preocuparmos bem menos com o argueiro no olho do nosso vizinho, em não julgar, em não nos colocarmos na condição de dizer o que é certo e errado para outrem, porque na maior parte das vezes aquilo que é certo e errado para outrem não é certo e errado para mim, ou vice-versa. Então eu acho que isso é o caminho que haveremos todos nós de trilhar na nossa evolução. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!